Olá, alunos! Eu me chamo Paulo Mário e estou aqui no Centro Educacional de Mídias do Acre para mais uma aula de História. Sejam todos bem-vindos. O tema da nossa formação geral básica de hoje é o feminicídio no Brasil e no Acre. Um tema muito complexo, sério, que deve ser tratado, encarado com seriedade por todas as esferas sociais, tá bom? Vamos ao nosso conceito? Vamos iniciar o nosso slide primeiro com o conceito. Depois eu vou trazer para vocês manchetes de jornais. Aliás, eu vou iniciar com manchetes de jornais para vocês verem como esse assunto é muito polêmico, é muito sério e todos os dias tem notícias na TV, nos jornais, na internet sobre essa atrocidade cometida contra as mulheres no Brasil e no Acre. Aqui está o nosso tema, feminicídio no Brasil e no Acre. Eu vou começar falando sobre o feminicídio no Brasil. Vamos conceituar primeiro. O feminicídio é o assassinato de mulheres devido ao fato de serem mulheres, frequentemente relacionado à violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição feminina. Então esse é o conceito de feminicídio. Feminicídio é o assassinato de mulheres. Vai mudar o autor e a causa, mas o problema vai ser o mesmo. E nós vamos perceber que tanto no Brasil como no Acre, que é um estado pequeno, se comparado a outros estados da nação, a maioria dos estados da nação, os números são alarmantes, são muito altos. Eu gostaria que essa aula também fosse um motivo de reflexão sobre a forma com que o machismo impera na sociedade atualmente. A gente carrega esses resquícios desde a Idade Média, quando a mulher era vista como um ser inferior ao homem, tanto por força física como por condição mental. Na Idade Média, a mulher era tratada como um ser inferior ao homem e ela existia única e exclusivamente para procriar, para ter filhos. E ai dela se não desse um filho homem. Então nós carregamos ao longo da Idade Média, da Idade Contemporânea, quando a sociedade brasileira foi moldada dessa forma, né, de uma cultura patriarcal muito entranhada nessa sociedade, ela carrega esse preconceito dentro da sociedade desde esse período. Isso foi sendo passado de geração em geração, foi se perpetuando nos costumes em casa, né? E vocês vão ver aqui que os dados de violência, que eu vou mostrar aqui para vocês, tanto no Brasil e no Acre, é cometido geralmente pelos parceiros, pelos namorados, pelos maridos, né? Isso é um assunto muito triste, muito sério. Vamos continuar a nossa aula? Depois do conceito, gente, eu trouxe aqui para vocês manchetes de jornais, né, que traz essas notícias tristes de violência contra a mulher, o feminicídio contra a mulher. A primeira diz o seguinte: Brasil bate recorde de feminicídios em 2022, com uma mulher morta a cada 6 horas. Eu vou circular aqui para destacar para vocês, mas vocês vão acompanhando aí de casa também no nosso slide. A outra manchete diz o seguinte: uma mulher é vítima de feminicídio por dia em 7 estados brasileiros em 2022. Violência doméstica atinge 21,5 milhões de brasileiras. É a outra manchete. E aí, aquilo que eu falei agora há pouco. Principais agressores de vítimas de feminicídio são namorados e ex, aponta estudos. Aponta estudo. Então, olha só os dados, as notícias. Temos mais manchetes de jornais. Mulher é morta e marido morre atropelado por caminhão na Grande Florianópolis. Segundo a polícia, suspeito matou mulher após briga e depois teria cometido suicídio. Olha só, matou mulher, era esposo da vítima. Outra manchete diz o seguinte, na Paraíba: mulher é morta asfixiada após olhar celular do namorado, diz delegado na Paraíba. Segundo a Polícia Civil, casal brigou quando mulher viu contatos. Corpo foi colocado em tonel e depois enterrado. Então esses são alguns exemplos
que eu trago aqui para vocês de inúmeros casos que acontecem todos os dias no nosso estado, no estado do Acre e no Brasil afora. Aqui temos essas duas manchetes, ó, de Santa Catarina e na Paraíba. Dados gerais sobre o feminicídio no Brasil. Primeiro, entre 2015 e 2023, foram registrados 10,6 mil feminicídios no Brasil. Segundo, ao todo, 1.492 mulheres foram vítimas. 4 mortes por dia é o segundo dado. Já falei o primeiro e aqui está o segundo. O terceiro dado diz o seguinte: em 2024, o Brasil atingiu o maior número de feminicídios desde o início da tipificação do crime, em 2015. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa tipificação do crime que ocorreu em 2015, tá? É uma alteração na lei. Outro dado diz o seguinte: o estado brasileiro com maior taxa de feminicídio foi Mato Grosso, com 2,5 vítimas para cada grupo de 100 mil mulheres. Então, olha só esse dado. Para cada 100 mil mulheres, 2.500 são vítimas de feminicídio. E mais um dado alarmante. Em segundo lugar, encontram-se empatados Acre, Rondônia e Tocantins, com uma taxa de 2,4 mortes por 100 mil mulheres. Então, a cada 100 mil mulheres, 2.400 mortes acontecem no Acre, em Rondônia e no Tocantins. Todos os estados aí da região norte, né? Os estados, eu trago uma outra informação aqui que eu não coloquei no slide, mas eu posso dizer para vocês, os estados com menores taxas de feminicídio, nessa mesma época, foram Ceará, São Paulo e Amapá. Tipologia do feminicídio. O feminicídio, gente, ele é classificado em 3 tipos. Ele pode ser classificado em 3 tipos principais. O primeiro é o íntimo, o segundo é o não íntimo e o terceiro é por conexão. O íntimo é cometido por parceiro ou ex-parceiro. Esse é o íntimo. O não íntimo é cometido por outras pessoas. Pode ser uma pessoa que a vítima nem conheça. E por conexão. Por conexão é quando envolve violência contra outras mulheres. Então são esses 3 tipos de feminicídio que existe: o íntimo, o não íntimo e o por conexão. A lei de feminicídio no Brasil, um breve histórico. Vou falar um pouco do histórico dessa lei, porque, como eu falei no início da aula, a cultura da sociedade brasileira, ela foi moldada em uma sociedade patriarcal, né, com resquícios da cultura patriarcal muito forte, em que o homem impera dentro de casa, o homem que manda dentro de casa. E nós fomos vendo ao longo da história, que a mulher sempre foi deixada de lado. Na própria história, a mulher é deixada de lado nos livros de história. Eu já falei aqui para vocês em outras aulas a dificuldade que é a gente achar uma mulher heroína na história, ou colocada como heroína na história. A história é sempre contada através do ponto de vista dos heróis, dos reis, dos faraós, dos presidentes, né, dos governantes, e todos eles, a maioria deles, homens. Então, esse retrato histórico ajuda a entender a sociedade moldada atualmente. Mas vamos lá. No período colonial, até o século XIX, vigorava no Brasil um conjunto de leis que punia e previa a execução de uma mulher adúltera. Era lícito ao homem casado matar a esposa em flagrante delito pelo argumento da defesa da honra. Assim, a justiça brasileira absolvia o marido assassino. Então, olha só, até o século XIX, a mulher adúltera, a mulher que traía o marido podia matar ela e não recebia praticamente nenhum tipo de pena. Até a metade do século XX, era comum situações em que maridos assassinavam suas companheiras e recebiam penas brandas por alegarem crimes passionais e a defesa da honra. Esses crimes seriam motivados por amor
ou uma forte paixão, induzindo o réu a eliminar a vida da vítima. Aqui no Acre também os seringais, eles trazem o costume, como o Acre foi colonizado, né, ele foi ocupado até o século passado por nordestino, o nordestino tem aquela coisa no sangue, né, de bravura, de vingar quando acontece alguma coisa com ele, né? A gente vê muito nas comunidades, fulano foi furado de peixeira, de faca. Aí você vai ver o motivo. Aí ela pegou traindo ele com o fulano, com o cicrano, né? E aí, para a defesa da honra, o camarada vai lá e tem que cometer algum tipo de assassinato, algum tipo de crime, né? Ou tentativa de assassinato em defesa da honra. É muito comum essa cultura nos seringais, no Acre e na Amazônia. Então, nós carregamos esses resquícios desses costumes culturais que vêm de muito tempo atrás. Continuando aqui, a lei de feminicídio no Brasil, um breve histórico, continuando, a partir de 2015, o Brasil alterou o Código Penal brasileiro e incluiu a Lei 13.104, que tipifica o feminicídio como homicídio, reconhecendo o assassinato de uma mulher em função do gênero. O crime de homicídio prevê pena de 6 a 20 anos de reclusão. Olha só, se for só homicídio, ele prevê uma pena de 6 a 20 anos. Só que, no entanto, quando for caracterizado feminicídio, ele é considerado hediondo e a punição é mais severa. Em vez de partir de 6 anos, ela parte de 12 anos de reclusão. Então, a lei mudou, a lei melhorou, né? Ela passa a punir mais severamente o agressor. Mas será que isso resolve? Os números diminuíram, mas não resolveu o problema. É uma questão que está entranhada na sociedade. Continuando aqui, vamos falar um pouco do feminicídio no Acre. O feminicídio no Acre tem sido uma preocupação crescente, com dados que mostram a necessidade de ações mais efetivas para proteger as mulheres. O Estado tem apresentado altas taxas de violência contra a mulher, incluindo o feminicídio. Eu trouxe agora aqui para vocês, gente, dados gerais sobre o feminicídio no Acre. Olha só o primeiro dado. O Acre registrou 77 feminicídios consumados e 111 tentativas entre 2018 e 2024. Segundo dado, o Acre teve o segundo maior índice de feminicídio do país em 2023, aponta relatório. Terceiro dado, o Acre teve 4 casos de feminicídio no primeiro semestre de 2025. Aqui nós estamos falando desse ano, gente. E aí eu trouxe um dado, aqui o último dado que eu trouxe com relação ao Acre, eu trouxe o nome das vítimas. Uma delas, inclusive, a Graziele, é lá do município de Manso Lima. Conheço o município, nasci e cresci lá. Graziele, Janice, Auriscleia e Luana são os nomes das 4 vítimas de feminicídio no Acre no primeiro semestre de 2025, sendo 2 assassinatos somente em junho, na mesma semana. Então, olha só esses números, gente, né? Só aqui no Acre, essas mulheres foram assassinadas nesses primeiros 6 meses. Continuando, vamos falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. A lei número 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, é o principal marco jurídico na defesa da mulher. Antes dela, havia a ideia popular de que, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Dessa forma, a sociedade entendia que a violência doméstica deveria ser tratada no âmbito privado e representava um crime de menor potencial ofensivo. Já foi o tempo de que esse ditado valia, gente. A gente sempre ouviu isso ao longo da nossa vida, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas dependendo do caso, se você não meter a colher, você pode estar fazendo uma vítima, você pode estar colaborando para que ocorra o assassinato de uma pessoa. Continuando, para concluir a nossa aula, o feminicídio é um problema complexo que exige atenção e ações conjuntas da sociedade, do Estado e dos órgãos de segurança pública para garantir a proteção das mulheres e a punição dos responsáveis por esses crimes.
O 180, está aqui o número, gente, é um serviço de utilidade pública essencial para o enfrentamento à violência contra a mulher. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, o 180 é o número que você aí de casa, você que conhece alguém que sofre algum tipo de violência, antes que seja tarde, pode ligar e denunciar. Não é só uma questão de humanidade, não é só o poder público que tem essa responsabilidade. Até porque o poder público não está presente dentro de casa no dia a dia. Você que é filho, você que é pai, você que é namorado, você que é amante, né? Você que conhece alguém que sofre esse tipo de violência, denuncie, procure as autoridades antes que seja tarde. Depois que o assassinato ocorre, não tem mais jeito. Eu trouxe agora uma questão para a gente responder e ilustrar um pouco a nossa atividade de hoje, a nossa aula de hoje. Somente uma questão mesmo, tá, gente? Ela diz o seguinte: o feminicídio, que é o assassinato de uma mulher pela sua condição de gênero, né? Aqui está o conceito, ó. O feminicídio é o assassinato de uma mulher pela sua condição de gênero. Ele pode ser dividido em 3 tipos. Marque a alternativa que corresponde aos 3 tipos principais de feminicídio. Letra A: íntimo, adultério e por conexão. Foi isso que nós vimos na nossa aula? Letra B: íntimo, não íntimo e conflito armado. Letra C: adultério, por conexão e étnico. Foi isso que nós vimos na nossa aula? Não íntimo, adultério e por conexão. E letra E: íntimo, não íntimo e por conexão. Aproveitando aí um tempinho, né? Eu vou voltar aqui no nosso slide, que nós vimos isso rapidamente, enquanto você pensa aí, ó. Já está aqui a nossa resposta. Quando eu falei de tipologia do feminicídio, ela é classificada nesses 3 tipos: íntimo, não íntimo e por conexão. Então vamos voltar lá na nossa questão. Nosso gabarito, letra E: íntimo, não íntimo e por conexão. Aqui está o gabarito da nossa única atividade. Trouxe uma questão mesmo para falar desse assunto. Resumidamente, a nossa aula, nós fizemos uma introdução e conceituamos o assunto, né, o feminicídio no Brasil e no Acre. Trouxemos manchetes de jornais, dados gerais sobre o feminicídio no Brasil, a tipologia do feminicídio, um breve histórico sobre a lei do feminicídio no Brasil e seus avanços ao longo do tempo, feminicídio no Acre, dados gerais sobre o feminicídio no Acre e a Lei Maria da Penha, que foi um marco, né, na luta da violência contra a mulher. Essas são as referências da nossa aula. Se você quiser pesquisar para saber mais sobre o assunto, você pode estar entrando nesses sites. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula. Eu gostaria de dizer o seguinte: nós temos muitas datas, né, que fazem uma reflexão quanto ao papel da mulher na sociedade. O sufrágio feminino, 24 de fevereiro. Nós temos o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. De nada adianta mensagens bonitas nas redes sociais, de nada adianta flores que murcham, né? As mensagens se esquecem, as flores murcham. Eu tenho certeza que as mulheres preferem a ação, na prática, o respeito no dia a dia, em casa, no trabalho, na igreja, nas repartições públicas, nas associações, nas cooperativas, no campo e na cidade. É um direito de ser tratada bem perante a sociedade. Que essa aula sirva não só como uma reflexão, mas uma homenagem a todas as famílias das vítimas retratadas aqui, não só no Brasil, mas aqui no nosso estado, no estado do Acre também. É uma aula um pouco triste, digamos assim, né? É um assunto que não seria bom a gente estar comentando sobre ele aqui, mas que sirva de reflexão e, acima de tudo, uma ação concreta para que pare a violência contra a mulher na sociedade. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau!